Então, podemos começar, professor? O que você acha? Podemos, né? Sim, professor. Aí, você pode ir me ajudando aí no que você achar que está faltando falar, você vai me ajudando a complementar, tá bom? Tá bom. Bom, gente, então, boa noite para quem entrou depois, né, que eu cumprimentei. Nossa aula, ela vai ser uma aula que vai falar sobre planejamento e currículo, né, porque nós vamos desenvolver a regência, e na regência nós precisamos planejar, né, e executar uma aula. E nós elaboramos um material que fala sobre como fazer um planejamento. Então, nós vamos apresentar para vocês um documento aqui no Word. Esse documento está lá no Classroom já. Esse material, ele é baseado no que é utilizado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, um planejamento quinzenal, né? Ele é bem simplificado e ele é apresentado quinzenalmente. O professor tem que apresentar esse planejamento quinzenalmente para a secretaria, no sistema da secretaria, tá? Então, nós precisamos entender o que é um planejamento, né? Para nós, para início de conversa, nós precisamos pensar por que nós precisamos planejar as aulas. Um professor, para planejar as suas aulas, ele precisa entender quem que é o seu público-alvo. Então, cada turma vai ter suas particularidades. Então, por mais que ele planeje, faça um planejamento que possa dar para todas as turmas, em determinadas turmas, ele vai ter que fazer certas adaptações, porque nem sempre algumas estratégias de ensino vão funcionar em algumas turmas. Existem turmas que são mais agitadas, e existem turmas que são mais lentas. As mais lentas, ele tem que desenvolver estratégias de ensino, né, metodologias de ensino, né, e propor materiais didáticos que estimulem a turma de uma forma diferente de turmas que sejam mais lentas, por exemplo. Então, o plano de aula ele tem alguns itens que são básicos. Todo plano de aula, seja esse aqui da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, seja do Mato Grosso, seja da rede particular, seja de qualquer lugar que você for. Então, esses itens básicos são conteúdos, avaliação, estratégia de ensino e bibliografia que você utiliza. Nesse da secretaria, não vai apresentar a bibliografia, porque a bibliografia, ele não tem o local de apresentar, tem o local de apresentar, de colocar lá no sistema, mas aqui no plano não tem. Mas quando você vai fazer um concurso, por exemplo, você tem que apresentar um planejamento de aula, ou quando você vai fazer um processo seletivo para alguma coisa que necessita de um planejamento de aula, você tem que colocar a bibliografia, né, que você consultou para planejar aquela aula. Bom, como eu já disse, já está no Classroom. Esse planejamento que nós apresentamos para vocês, ele é utilizado no ensino fundamental e no ensino médio. E nós apresentamos para vocês aqui cada um dos itens que existem lá no planejamento. Então, eu estou mostrando aí para vocês. O primeiro item que vai estar lá no currículo, inclusive, ele se chama eixo temático ou unidade temática. E ele vai ser apresentado de acordo com a série e o bimestre em que o professor vai estar trabalhando. Nós temos a divisão em Terra e Universo, por exemplo, né? Então, dentro de Terra e Universo vai vir os objetos de conhecimento, que são os conteúdos da aula.
que é o segundo item que a gente coloca aqui, que é o tema da aula ou o conteúdo da aula. Nesse material que nós estamos apresentando para vocês, que é o modelo da Secretaria do Estado de Goiás, de Educação, ele se chama objetos de conhecimento. Então, o conteúdo vai se chamar objetos do conhecimento. Então, no currículo, dentro de cada eixo temático, vai vir os objetos de conhecimento previsto para cada bimestre. E depois eu vou mostrar isso para vocês no currículo, tá? Existem também as habilidades. Essas habilidades, elas estão também escritas no currículo. E em cada aula você vai ter que colocar essas habilidades. Então, para desenvolver uma habilidade, ou seja, o aluno vai ter que apresentar após a minha aula, após eu trabalhar um determinado conteúdo com ele, ele vai ter que desenvolver uma determinada habilidade, ou seja, uma capacidade cognitiva relacionada a uma determinada habilidade ou um objetivo que eu tenho que alcançar, uma coisa que ele vai ter que ser capaz de fazer, tá? Ela está descrita no currículo e ela é relacionada também ao objetivo do conhecimento. O número de aulas que você vai colocar lá, ele vai ser relativo, então vai depender do conteúdo, tá? Então, vai depender do conteúdo, ou seja, vai depender dos objetos do conhecimento. Então, talvez você planeje uma aula, algumas aulas, um conteúdo, né, os objetos do conhecimento, né, tá lá previsto, e você planeja, não, isso dá para eu trabalhar com 4 aulas. Só que a turma é dinâmica, o processo de aprendizagem, ele é dinâmico. Ele não é estático, ele não é... A gente lida com seres humanos, né? Nós lidamos com seres humanos. Não dá para você pensar que todo mundo vai entender aquilo que você está falando da forma que você imaginou que aconteceria. Então, pode ser que aconteçam imprevistos na sala de aula, pode ser que não funcione aquela estratégia que você planejou. Então, às vezes você planejou 4 aulas, você tem que dar 6 aulas, tá? Então, esse número de aulas vai depender de tudo que você for planejar e de tudo que for acontecer também. Por isso que o planejamento é quinzenal, porque às vezes você planejou e você vai ter que replanejar. Outra parte do planejamento, seguindo aqui o que eu estou mostrando para vocês, são as estratégias utilizadas, ou a gente chama também de metodologias. Essas metodologias, elas são as aulas propriamente ditas, é o que você vai fazer na aula. Então, o que eu vou fazer na aula? Então, eu posso trabalhar com aula expositiva, posso trabalhar com uma aula prática. Essa aula prática, ela pode ser tanto uma aula de laboratório, como uma aula em que eu utilizo modelos didáticos, utilizando algum material alternativo. Então, essas metodologias, essas estratégias, elas são um ponto-chave. E elas devem ser apresentadas no planejamento. E elas devem ser condizentes com o que eu estou trabalhando, tá? Com o meu objeto do conhecimento. Se eu for utilizar algum material didático, por exemplo, eu vou usar esse kata, eu vou utilizar alguma coleção entomológica, né, do laboratório, vamos supor que tenha, no laboratório de ciências ou biologia da escola. Então, tem que estar descrito lá. Eu vou utilizar, vamos supor, algum modelo celular ou modelo do corpo humano, isso também tem que estar descrito lá. Ou um jogo, tem que estar apresentado lá. Então, esses materiais vêm dentro dessas estratégias de ensino, tá? Quando eu estou fazendo um planejamento para eu ministrar a minha aula, tá? Então, é importante os materiais didáticos estarem bem explicados também. Professor Plastos, quer fazer alguma complementação?
comentar alguma coisa? Tudo bem, professora. Tudo acho que é isso mesmo, que questão a metodologia, né, da estratégia, do material. Tá, Pode, joia. por gentileza, continuar. Pode me interromper, professor, tá bom? Tá bom. Eu coloquei isso aqui, gente, porque é uma coisa importante. Eu acho que o professor também entende isso como importante, porque quando a gente vai dar uma aula lá na escola, né, no segundo semestre, talvez até nesse semestre, a gente consiga fazer isso, não sei, mas no segundo semestre, nós vamos ter que, provavelmente, dar aula na escola. Quando a gente vai dar aula mesmo, então você vai ministrar uma aula, né? Vamos supor que você chega lá, você vai dar aula. Você não pode chegar e jogar o conteúdo de qualquer forma para o aluno. Então, você tem que apresentar esse conteúdo, você tem que introduzir. Geralmente, nós fazemos isso fazendo um levantamento do conhecimento dos alunos, ou uma tempestade de ideias, de conhecimento. É uma fala mais rápida, é uma fala em que o professor levanta o que aqueles alunos sabem, porque nós partimos do pressuposto do que o aluno, ele tem conhecimentos prévios, ele não é uma tábua rasa, ele sabe alguma coisa, ele aprendeu alguma coisa, então a gente tem que partir do que ele sabe. Então, isso também motiva os alunos. Então, quando você valoriza o conhecimento que os alunos têm, né, você pega um giz e o quadro, e vai fazendo perguntas. Gente, o que vocês sabem sobre bactérias? O que são bactérias? O que vocês entendem? Ah, são micróbios. Onde as bactérias estão? Ah, elas estão na terra. Ah, elas estão nos alimentos. O que elas fazem, então? O que vocês acham que elas fazem com os alimentos? Ah, elas fazem os alimentos apodrecerem. Então, aí vocês vão pegando e anotando tudo no quadro. Né? As bactérias estão nos alimentos, elas estão na terra. Aí vocês podem perguntar o que elas fazem na terra, porque elas têm um papel importante no solo, né? Eles vão falar terra, né? A maioria, não vão ter essa linguagem, mas eles vão adquirir conforme a gente vai ensiná-los. E aí nós vamos falar o que as bactérias podem, o que elas têm de importante para o ser humano. Aí eles vão falar, elas podem causar doenças. Ah, que tipo de doença que vocês acham que a bactéria causa? Ah, eu acho que ela causa infecção de garganta. Bom, infecção de garganta, sim. E aí a cárie. Então a gente vai anotando e fazendo um levantamento do que o aluno sabe, tá? E a partir daí a gente entra com o conteúdo e conforme a gente vai trabalhando o conteúdo, a gente vai lembrando. Lembra, gente, que vocês falaram que a bactéria causa infecção de garganta? Então, essa bactéria é a bactéria tal. Tá? É a chamada de eubactéria tal. E aí a gente vai explicando para eles. Outra coisa importante, que eu também já falei, né, esse levantamento dos conhecimentos prévios, pode ser essa tempestade de ideias, que é isso que eu acabei de falar para vocês, pode ser você mesmo ir anotando no quadro, ou você pede para eles irem anotando no quadro, porque eles gostam de ir para o quadro, os alunos gostam de escrever no quadro. Tanto é que quando o professor vai passar alguma coisa no quadro, um exercício, tem sempre aqueles alunos que gostam de copiar no quadro. Né? Às vezes você quer fazer um desenho de uma bactéria, desenha ali para mim, ele vai lá e desenha. Né? E você pode utilizar também algum material, entrega folhas para eles desenharem, né? Para eles escreverem. Né? Então, existem diferentes formas para a gente trabalhar, para a gente fazer, vai da criatividade do professor, e também o professor tem que pesquisar para trabalhar, tá? Então, vamos aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, eu vou diminuir o tamanho aqui. Posso fazer uma colocação? Pode sim, professor. Só dentro disso que a professora Flávia falou, essa questão de vocês
trazerem, né, o aluno para a aula, isso é muito importante. Porque a turma ela é muito heterogênea, né? Muitas vezes, dependendo da turma, né? Às vezes vocês podem trabalhar com uma turma pequena, né? Com poucos alunos, ou uma turma com muitos alunos. Uma turma com muitos alunos, geralmente vai ser mais difícil para que a gente possa administrar a aula, né? Porque a gente sabe que vão ter alunos ali que estão mais concentrados, outros menos concentrados. E quando você, né, traz os que estão concentrados, beleza, né, está prestando ali atenção. O problema é os que não estão concentrados na aula, né, que muitas vezes estão dispersos e tal. E quando você, né, como a professora Flávia, né, chama, principalmente esses que estão conversando ou que estão distraídos, chamam ele para a aula, isso faz com que ele possa prender a sua atenção àquilo que você está mostrando. Então, com isso, você começa a conquistar esse grupo, né, de alunos que estão mais desconcentrados. E isso é importante quando você tem uma turma muito grande, né? Então, eu fazia muito isso, né, de trabalhar, geralmente puxava, estou falando aqui e tal, um exemplo e tal, quem pode me falar? Fulano de tal, aquele fulano lá que está desconcentrado e tal, aí ele, opa, já começa a prender atenção na aula, e como a professora falou, né, trazendo ele para a aula, esses estudantes, eles vão começar a falar, né, e o conhecimento, e mostrar o conhecimento prévio que eles têm. E com isso abre, né, portas para que você possa discutir, né, com toda a turma, né, importante, né, trazer com que eles participem e tragam esse conhecimento prévio para que vocês possam construir, né, junto com esse conhecimento prévio, a aula, né, o contexto ali do assunto, tá bom? Então, só um complemento, uma opiniãozinha. Ótimo, muito bom, professor, excelente. Então, gente, esse aqui é o modelo do planejamento que é utilizado na rede. Tem algumas coisas aqui que vocês, por exemplo, se vocês forem apresentar um plano desse para nós, né, para mim e para o professor Plácido, como uma atividade, vocês não vão saber, né, mas você, por exemplo, o código da unidade, unidade escolar, esse aqui, né, então vocês não vão saber o código da unidade escolar, né. Mas, por exemplo, unidade educacional é o nome da escola, né, por exemplo, na cidade de Porá, a gente tem Escola Edmo Teixeira, Escola Israel Amorim, Colégio Estadual de Aplicação, CEPI Osório, né? Professor é você, então você vai colocar o seu nome, né? Se for professor, o ano e a série, sexta série, primeiro ano do ensino médio, o mês de referência, então, mês de maio, mês de junho, mês de julho, então vai ser o mês dentro do bimestre que você está trabalhando, né? O código, como eu já falei, não precisa colocar. O componente curricular é ciências ou biologia, tá? Então, ciências da natureza, que é do ensino fundamental 2, que é o que nós trabalhamos, é o componente curricular para qual vocês são formados, ciências da natureza. Então, hoje, de acordo com o currículo atual, não se chama mais ciências, chama ciências da natureza. Ou biologia, no caso do ensino médio, tá? Então, vocês vão colocar aqui, turma. Então,
a turma A, a turma B, turma C, período matutino ou vespertino, vou colocar aqui, período matutino ou vespertino, você vai colocar. Então, aqui, a unidade temática do bimestre, que é aquilo que eu falei, né, por exemplo, Terra e Universo, essas unidades, elas estão descritas no currículo, então, cada série vai apresentar distribuídas por bimestres as unidades. Eu tenho um exemplo, que é Terra e Universo, um exemplo, e aí vocês vão colocar o número de aulas, 1, 2, 3, etc., 4, o objeto do conhecimento, que está lá no currículo, vocês vão colocar de acordo com a unidade temática, que está escrita, eu vou mostrar o currículo para vocês, o objeto do conhecimento, a habilidade relacionada com esse objeto do conhecimento. Então, esses aqui, ó, habilidade, objeto conhecimento, que é a mesma coisa de conteúdo, e unidade temática está descrito no currículo. Então, você vai colocar igual está no currículo. Você não vai inventar alguma coisa para colocar aqui. Então, você não vai inventar, você vai colocar de acordo com o que está descrito lá. Para objetos do conhecimento, determinados objetos, eles têm algumas habilidades. E você vai colocar aqui. Ok? Às vezes, um objeto do conhecimento vai ter habilidades diferentes. Então, vai ter 1, 2 habilidades. As estratégias de ensino e a avaliação, que são os instrumentos avaliativos que você vai utilizar, esses sim você vai planejar. Esses você vai pensar, não, então eu quero desenvolver essa habilidade. Então, eu quero desenvolver uma habilidade do aluno reconhecer a origem da vida, por exemplo, o conteúdo Origem da Vida, e reconhecer os aspectos científicos sobre a origem da vida. Então, eu vou planejar uma estratégia de ensino em cima disso, e vou planejar uma avaliação sobre isso. Essa avaliação, ela pode ser um questionário, ela pode ser uma avaliação oral, ela pode ser uma dinâmica, às vezes você faz uma dinâmica com eles, e vai ter também a avaliação, a escola tem as suas avaliações, que são, algumas escolas, elas têm toda segunda-feira, elas têm simulados, mas essas avaliações, elas vão estar não dentro dessas avaliações aqui, elas vão entrar aqui, mas no final do seu planejamento, tá? Essas avaliações que você vai colocar aqui, relacionada ao desenvolvimento das habilidades que você quer, elas vão ser aqui as que você vai desenvolver, tá? E para cada aula, você vai desenvolver uma. Pode falar, professora, pode ser a mesma avaliação, todas as aulas? Pode, mas vai ficar repetitivo. Então, você pode avaliar a participação do aluno. Numa aula, você pode fazer uma estratégia de ensino, por exemplo, que seja jogos. Então, você vai fazer eles interagirem com jogos. Aí, você vai distribuir eles em grupos, e cada grupo vai fazer um jogo. Então, você vai analisar eles no desenvolvimento dos jogos. Para isso, você vai ter uma ficha. Nessa ficha, você vai avaliar a participação deles. Então, vai ser a sua avaliação vai ser relacionada à sua estratégia de ensino. Então, ela vai ser uma ficha avaliativa relacionada ao jogo que você aplicou. Pode ser participação na aula, pode ser um questionário, pode ser um estudo dirigido, pode ser uma prova? Pode ser uma prova. Então, geralmente, pode ser uma autoavaliação para eles também. Depois nós vamos ver, acho que no próximo semestre, tipos de avaliação. Então, aí a gente vai especificar mais esses instrumentos avaliativos. No final, aqui, a gente tem essas assinaturas aqui, que isso acontece na escola, obviamente, né, se vocês forem fazer um planejamento, tem uma atividade agora que vocês vão fazer um planejamento. Então, não precisa vocês colocarem, tá?
Basta vocês preencherem tudo aqui que já foi falado acima. Então, isso aqui não vai precisar de vocês colocarem, tá? Só quando vocês forem fazer na escola, aí sim, porque vocês têm que enviar isso aqui antes de colocar no sistema, vocês têm que passar pela coordenadora pedagógica e a coordenadora diária da escola, tá? Então, isso aqui é um planejamento da escola, tá? É um planejamento que acontece na escola. E agora eu vou mostrar para vocês o currículo. Esse aqui é o de biologia. Vou mostrar o de biologia para vocês. Nós temos, para vocês não fazerem confusão, nós temos o currículo do ensino médio, que é o documento curricular para Goiás. Esse documento curricular para Goiás, etapa do ensino médio, ele é apresentado de maneira interdisciplinar, trans e interdisciplinar. Então, ele vai apresentar a área do conhecimento, ciências da natureza, que engloba biologia, química e física. Então, professor, nós vamos mostrar para vocês. Quando vocês visualizarem lá, vocês vão perceber que os conteúdos estão juntos, né? Biologia, química e física estão juntos. Então, não há uma diferenciação de conteúdo aqui no documento curricular do ensino médio, tá? Então, é uma orientação curricular no sentido de que química, física e biologia, elas vão ser trabalhadas juntas. Então, é uma nova visão de ensino que entra naquilo que nós tanto estamos falando para vocês, que é a questão de uma prática pedagógica que trabalha com ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, alfabetização científica. Aqui ele vai trazer letramento científico, tá? Assim como no currículo do ensino fundamental. Então, porque eles partem do que está na Base Nacional Comum Curricular, de que o letramento científico, ele vai acontecer só se for de forma transdisciplinar e interdisciplinar. Então, dentro da biologia, por exemplo, dentro das ciências, quando a gente trabalha ciências da natureza, nós que somos, vocês, né, vão se formar, vocês vão trabalhar ciências da natureza, e lá vocês vão trabalhar física e química também, né, é só no ensino médio que acontece essa divisão. Então, nesse documento curricular para Goiás, está distribuído dessa forma. E aí, quando o professor vai para a sala de aula mesmo, eles estão elaborando o currículo, propriamente dito, como que eu posso dizer, uma matriz curricular, que é aquela que o professor vai seguir mesmo, na sala de aula de biologia, de química e de física. Então, o professor de física recebe a dele, a de química a dele, a de biologia dele. Só que tudo vai se encaixar. O meu filho está no primeiro ano do ensino médio, e de vez em quando eu ajudo ele com a disciplina de biologia e química. Quando eu fui ajudar ele esses dias com química, eu falei, nossa, mas isso está muito parecido com biologia, porque está trabalhando a origem da vida dentro de química, né? Porque ele estava trabalhando com química orgânica, então estava muito parecido, né? Ele estava trabalhando a biogênese dentro de química, e ao mesmo tempo ele ia ver essa disciplina, esse conteúdo, né, esse objeto de conhecimento dentro da biologia do primeiro ano. Então, é uma nova visão de ensino de biologia. Estou falando da biologia para vocês, tá? Por enquanto. Então, no currículo do ensino, aí essa aqui é a matriz, essa aqui que eu mostrei para vocês agora, que eu coloquei aí, que deve estar aparecendo para vocês, em verdinho aí, está escrito biologia. É a matriz curricular, que é a que o professor pega, propriamente dita, e vai lá para a sala e vai trabalhar. Então, ela está sendo elaborada, porque esse currículo do ensino médio novo, que é aquele que eu mostrei para vocês, que é inter e transdisciplinar, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2018, aliás, de 2019,
para acontecer, para ser implementado em 2020. Então, os professores ainda estão construindo esse currículo. 2020 foi um ano atípico, né? Então, tinha essa matriz, mas ela, de certa forma, em 2021, ela está sendo adaptada para reforçar alguns conteúdos. Então, nós vamos ter alguns anos, 2020, 2021, 2022, provavelmente 2022 regulariza e nós vamos ter um currículo, uma matriz finalizada. Essa que eu estou mostrando para vocês aqui, e que já está lá no Classroom, é a que vocês vão utilizar para fazer os planejamentos de vocês de aula. Então, vamos supor que tem uma atividade para vocês fazerem, que é planejar uma aula. Quando vocês forem planejar uma aula, vocês vão pegar isso aqui, que é a matriz, tá? Que é o currículo referência. É o currículo referência. Então, vocês vão pegar o currículo referência e vão planejar a aula. Então, ele está parcial, esse que eu estou mostrando para vocês, porque o governo, a Secretaria Estadual de Saúde está mandando, de Educação, está mandando ele semestral, ainda está sendo elaborado. Então, esse primeiro semestre é esse currículo aqui. Para o segundo semestre, ele ainda está sendo elaborado de acordo com esse outro, aquele que eu mostrei primeiro para vocês. Então, olha aqui, no primeiro bimestre, olha aqui, tem as habilidades, né, que eu mostrei para vocês, o planejamento. Como que faz um planejamento? Então, dentro do planejamento tem a habilidade. Então, a habilidade aqui no primeiro bimestre, origem da vida, é o eixo temático. E o conteúdo, que seria a mesma coisa de objeto do conhecimento. Conteúdo, como eu já falei para vocês, é a mesma coisa de objeto do conhecimento. É a origem da vida na Terra, constituintes da vida, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E qual que é a habilidade que ele vai desenvolver? Ele tem que reconhecer as teorias todas da origem da vida, ele tem que reconhecer, identificar essas moléculas químicas, substâncias químicas que formam os seres vivos. Observe, gente, que isso aqui, essas habilidades, esses conteúdos, eles são totalmente vinculados, por exemplo, com a química e com a física, tá? Então, por isso que é uma coisa bem interdisciplinar. Aqui do ensino médio, e do primeiro, agora eu fui para o segundo semestre, já entra em célula, tá? Então, eu já entrei em célula, já vou falar identidade dos seres vivos, já no segundo ano, já vai falar sobre diversidade da vida, dos seres vivos. Isso aqui eu só estou mostrando que depois vocês vão estudar o currículo, tá? Então, isso aqui não mudou muita coisa do currículo que a gente tinha antes. Antes, a gente tinha um currículo que a gente chamava currículo bimestral, que era um currículo referência da rede do estado de Goiás, e ele era dividido em bimestres. Então, não mudou muita coisa. O que mudou, basicamente, é essa forma de enxergar o currículo dentro de uma perspectiva inter e transdisciplinar e mais focada na alfabetização científica, mais focada no ser humano que entenda esse contexto no qual ele está inserido, não deixando de lado a formação também para o mercado de trabalho. E quando a gente for apresentar agora nessa aula para vocês também o currículo do ensino médio, que é aquele, e do ensino fundamental, vocês vão perceber algumas particularidades, principalmente no ensino médio, que tem projetos de vida, que é uma disciplina, e tem as disciplinas eletivas. O que são disciplinas eletivas? São disciplinas que não são obrigatórias, e o aluno pode escolher fazer aquela disciplina que não é obrigatória. Artes, música, dança, algumas disciplinas que são profissionalizantes, por exemplo, que pode formar ele para para atuar na área de como que eu posso dizer, de química, ou para ele trabalhar na área de computação, né? As escolas vão poder fazer isso, porque aí, além dele sair como um aluno do ensino médio,
né, que ele vai ter uma determinada quantidade de horas a cumprir, ele pode sair concurso profissionalizante, e isso é apresentado naquele currículo que é da etapa do ensino médio, que não é isso aqui é a disciplina de biologia, tá? Então, aqui eu só apresento biologia, aliás, biologia não, apresento todas as disciplinas, vocês vão observar que eu tô aqui, quer ver que página que eu tô? Ai, gente, deixa eu ver aqui. Não tá dando para ver a página. Mas biologia tá bem no meio, tá depois da matemática. Então, esse currículo aqui, que eu estou currículo referência, que é como se fosse uma matriz curricular, ele apresenta todas as disciplinas. Então, quando vocês forem procurar a disciplina de biologia, vocês vão ter que ir lá no meio dele e achar biologia. Porque ele apresenta língua portuguesa, ele apresenta língua inglesa, ele apresenta história, geografia. A biologia, ela está dentro de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, a área do conhecimento no ensino médio se chama Ciências da Natureza e suas tecnologias, tá? Que engloba biologia, química e física. No ensino fundamental, a área do conhecimento se chama Ciências da Natureza. E o conhecimento curricular, ou seja, o componente curricular, ou seja, a disciplina se chama Ciências da Natureza também, tá? Então, deixa eu só mostrar a capa desse aqui para vocês, que é o currículo referência de 2021, tá? Então, eu vou mostrar a capinha dele para vocês, que ele tem tudo, aqui, ó. Currículo referência adaptado do 2021 ensino médio. Essa é a capa dele, tá? Ele vai estar desse jeito aqui, para vocês. Vai estar desse jeito aqui. Aí vocês vão rolar, tem 88 páginas, vocês vão enrolando para baixo. Aí vocês vão ver o sumário aqui, que tem língua portuguesa, inglês, filosofia, ensino religioso, várias disciplinas que os alunos vão cursar, tá? Então, esse aqui é o currículo onde vocês vão pegar a biologia e vão planejar as aulas, seja para nós, professores, dentro da disciplina que a gente está trabalhando, seja uma atividade que vocês vão fazer, seja para vocês ministrarem uma aula de regência, ou, vamos supor que você é professor na escola, você vai dar aula lá, na escola. Do ensino fundamental, o currículo é esse daqui, do ensino fundamental é esse que eu estou mostrando para vocês, é esse aqui, documento curricular para Goiás. Deixa eu diminuir aqui de tamanho. Documento curricular para Goiás. Então, no ensino fundamental, a gente já vai ter só isso aqui. Então, daqui vocês vão pegar e desenvolver as aulas de vocês, desenvolver o planejamento e desenvolver a regência ou desenvolver a aula que você vai dar, seja na escola ou seja para desenvolver a regência, tá? Esse aqui é o do ensino fundamental, que também está no Classroom. Tá tudo no Classroom que nós estamos mostrando para vocês. Agora, nós vamos mostrar para vocês, e aqui nesse currículo aqui, a partir da página 505, a gente vem Ciências da Natureza, que é a área do conhecimento. Então, gente, o currículo, ele vai apresentar a disciplina, que é o componente curricular, e a área. Então, a área é Ciências da Natureza, e a disciplina, que é o componente curricular, se chama Ciências da Natureza também, no ensino fundamental. Então, nós vamos trabalhar com o ensino fundamental 2. Esse currículo aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele vai desde a educação infantil, que é aqueles pequenininhos lá, tá? Que eles também vão ter ciências também, tá? Só que é pedagogo que trabalha. Eles vão ter ciências, história, português, geografia, mas eles vão focar muito mais em língua portuguesa e matemática. Eles vão ter ciências também, mas aqui, esse currículo ele vai apresentar desde a educaçãozinha infantil, tá? Que é aqueles pequenininho, que é a alfabetização e tal, depois ensino fundamental 1, e depois ensino fundamental 2, que é a nós. Então, ou seja, primeira etapa do fundamental e segunda etapa do fundamental, que somos nós que trabalhamos. Então, nós somos habilitados a trabalhar só isso aqui que nós vamos mostrar.
Então, agora, nós vamos mostrar para vocês o currículo e planejamento. Então, gente, o currículo é muito trabalhoso elaborar um currículo. Esse currículo que foi elaborado agora, tanto do fundamental, quanto, tanto do que vai da educação infantil, que está dividido, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, ele é dividido em 3 volumes, né? Educação infantil, fundamental, primeira etapa, ou fundamental 1, fundamental segunda etapa, ou fundamental 2, né? Ele foi feito primeiro porque a BNCC do fundamental, né, e da educação infantil até a fundamental 2, ela foi feita primeiro, né? Então, ela começou em 2015, 2017 finalizou ela, então, em 2018, esse currículo já ficou pronto, tá? Então, ele foi feito primeiro. Depois veio do ensino médio. Então, nós vamos apresentar agora para vocês por que que isso existe. Por que que o currículo é importante? E como o professor pode fazer valer um currículo na sala de aula, porque não adianta você ter um currículo tão bem elaborado como é o currículo do ensino médio, se vocês observarem ele, lógico que tem algumas coisas lá que a gente não concorda, principalmente quando algumas disciplinas elas se tornaram eletivas, optativas, né, mas o nosso de biologia, ele está muito legal, ele está muito interessante, porque ele vem nessa perspectiva de fazer um ser humano melhor, mais participativo. Então, vamos mostrar para vocês. Essa capa aqui é o documento curricular para Goiás, é a capa do ensino fundamental que eu acabei de mostrar para vocês. Que foi o primeiro, né, o documento curricular para Goiás, que vai da educação infantil ao fundamental na segunda etapa, esse fundamental 2. Como que isso foi elaborado, gente? Foram formadas várias comissões de todas as cidades do estado de Goiás, que tinham regionais. Então, algumas cidades, elas têm, no estado de Goiás, elas são regionais. Iporá é uma regional, ela congrega várias cidades. Então, ela congrega Capônia, ela congrega Diorama, ela congrega Jalpaci, ela congrega Israelândia, ela congrega, eu já falei Jalpaci, acho que ela congrega Piranhas, Fazenda Nova e algumas outras, tá? Então, a Comissão Regional de Iporá, que foi responsável, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que está aparecendo aí, ela foi composta, né, por essas pessoas que estão aí. Então, tinha o coordenador da Regional de Educação, Cultura e Esporte de Iporá, que era o Jerônimo na época, o secretário municipal de Educação na época, que foi o Daniel, era o Daniel Cruvinel, e esses outros aí que são professores. Esses outros que vocês estão vendo aí são todos professores, tá? Aqui, destacando para Iporá, eu vou trazer para vocês a professora Weslene, que foi professora nossa lá da UEG. Então, ela foi representante de ciências da natureza, tanto para a elaboração desse currículo do fundamental, quanto para o ensino médio, tá? Então, aí a gente tem também outros professores aí, que estão nessa elaboração, tanto do fundamental quanto do médio. Eu não coloquei print do médio, não, coloquei só do fundamental, só para vocês saberem que foram formadas essas comissões. E essas comissões trabalharam muito, porque quando se formou essas comissões, tiveram audiências, eu mesma participei de algumas audiências, para que a comunidade pudesse visualizar o que estava sendo feito. Tá? Foram feitas audiências, foram feitos lives, onde as pessoas poderiam estar opinando.
Bom, então apresentei a comissão. E o que é um marco legal? Então, estou apresentando para vocês marcos legais do currículo. Então, o marco legal é o que embasa legalmente o currículo. Então, por que esse currículo foi construído? Então, nós não podemos imaginar que um currículo ele nasce do nada. Antes desse currículo que está sendo apresentado para vocês, existia, como eu já falei, o currículo referência do Estado de Goiás, que era o currículo bimestral. Então, ele é dividido em bimestres, e Goiás é pioneiro na elaboração de currículo. Tem estado, gente, que não tem nem currículo. Não tinha currículo, está sendo obrigado até agora, por causa da Base Nacional Comum Curricular. Então, o marco legal, vou provar primeiro desse da educação infantil até o ensino fundamental, ele estava, primeiro, previsto na LDB, tá, de 1996, está previsto no Plano Nacional de Educação, de 2014, que é uma lei, tá, o Plano Nacional de Educação é lei, a LDB é uma lei. Gente, o Plano Nacional de Educação, ele vale por 10 anos. Então, a cada 10 anos, o país, de acordo com a LDB, isso também está previsto na LDB, que a nossa lei é o que rege a nossa educação no país, que rege desde a educação infantil, perpassa pelo ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, educação profissionalizante, EAD, ensino superior, pós-graduação, tudo está lá na LDB, tá? Então, na LDB está escrito que o nosso país, a cada 10 anos, tem que elaborar o Plano Nacional de Educação, e com base no Plano Nacional de Educação, os estados e municípios elaboram seus planos de educação. No caso do município de Porá, o município também elabora um plano municipal de educação. Eu já participei de uma comissão de elaboração do plano municipal de educação, falando do ensino superior. Esse plano nacional de educação, ele vai falar também, desde a educação infantil, o que vai ser feito na educação infantil no país, no ensino fundamental, no ensino médio, educação profissionalizante, tudo, gente, até chegar no ensino superior, inclusive falando de investimentos, tá? Então, ele dura por 10 anos. Atualmente, ele foi feito em 2014 e ele vai valer até 2024, porque ele vale por 10 anos, certo? A Base Nacional Comum Curricular é outro marco legal. Então, ela foi feita, a Base Nacional Comum Curricular, ela não foi uma invenção. Tem gente que fala, o governo, porque a Base Nacional Comum Curricular começou a ser elaborada no governo Dilma. A Dilma inventou, né? Aí a Dilma sofreu impeachment, veio o Temer, né? E depois, no ensino médio, foi o governo Bolsonaro. Mas nenhum desses governos inventou a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Isso está previsto na LDB, no Plano Nacional de Educação. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela estava prevista, por isso que ela aconteceu. E ela foi homologada pelo MEC em dezembro de 2017, essa aqui do Fundamental, e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, em 2017. Uma informação para vocês, nós temos o Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, tá? Por exemplo, quem define no estado de Goiás se as aulas vão voltar a Secretaria de Saúde vai falando em parceria com o Conselho Estadual, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, isso é muito importante de vocês saberem, tá? Então, quem que faz uma resolução que vai trazer a Base Nacional Comum Curricular como um documento oficial é o Conselho Nacional de Educação, que foi essa resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, essa do ensino, da educação infantil fundamental. O documento do ensino médio, tá, também tem a LDB como base, também tem a lei do ensino médio como base, que é uma lei de 2017,
as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, o Conselho Nacional de Educação, de 2018, também foram bases para a formação da Base Nacional Comum Curricular, que vigorou, tá, nesse novo currículo, tá? Então, nós temos referenciais curriculares para o ensino médio, isso daí. Então, para formar esse documento curricular, nós tivemos o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Então, gente, foram muita gente trabalhando e muitos documentos que foram estudados para elaborar esse documento que nós temos hoje, que eu apresentei anteriormente para vocês. Então, aqui, resumidamente, tudo isso que eu falei para vocês. Documento curricular para Goiás, da educação infantil ou fundamental. A BNCC de 2015, ela teve 3, então ela passou por 3 reformulações e em 2017 ela foi aprovada. Em 2000 e foi finalizada em 2018, finalizou o currículo de Goiás e ele foi implementado em 2019, tá? O documento curricular para Goiás, etapa ensino médio. A BNCC do ensino médio, ela foi finalizada em 2018, a construção do currículo do estado de Goiás foi feita em 2019, então finalizou ali em 2019, dezembro, e a implementação aconteceu em 2020. Né, o primeiro momento, né, de implementar esse currículo foi em 2020, com toda essa turbulência que a gente teve do coronavírus. Bom, então, como eu já falei para vocês, no território nacional, né, várias discussões sobre a BNCC também aconteceram, e a partir dela, no território goiano. Então, teve muito estudo, muita investigação, análise, diálogo com professores da rede básica e superior, ensino superior. Naquelas comissões que eu apresentei para vocês, no fundamental, no ensino médio, inclusive, teve representantes da UFG e da UEG, tá? Que é do ensino superior, para elaboração curricular, certo? E também dos conselheiros nacionais, secretários de educação, dirigentes municipais, e muita gente participando, tanto da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e etc. Bom, então, mais uma vez, está alinhado a BNCC. Gente, na educação infantil, tem alguns objetivos que são traçados, que é o direito à criança de aprendizagem, de ser alfabetizada, de entender, alfabetizada tanto matematicamente quanto dentro da língua portuguesa. E no ensino fundamental, ele tem que agregar linguagens, tecnologia, matemática, ciências humanas, e tudo isso está dentro da BNCC e foi contemplado no currículo. Agora eu vou falar sobre competências e habilidades, tá? Na BNCC, ela apresenta 10 competências gerais, tá? Então, a BNCC ela vai apresentar competências. O documento curricular para Goiás, ele vai ser regido por essas mesmas competências, tá? Essas competências foram base para o desenvolvimento das áreas de conhecimento, né, que é linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Essas são as áreas de conhecimento. Então, quais são as áreas de conhecimento que estão previstas no currículo? Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Isso do ensino fundamental, tá? E os componentes curriculares? Aí a gente tem, dentro das linguagens, língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, tá? Então, essas são as básicas. Aí, matemática é matemática, ciências da natureza, a gente tem ciências da natureza, que, como eu já falei para vocês, a área do conhecimento tem o mesmo nome do componente curricular. E ciências humanas, a gente tem geografia, história, sociologia,
Essas competências gerais, elas vão servir de base para a elaboração das habilidades que vão ser desenvolvidas e dos objetivos de aprendizagem. Aí aqui eu vou apresentar para vocês, eu não vou ler todas, tá? Essas competências, que são 10, são muitas, mas de maneira geral, elas vão valorizar o conhecimento que é historicamente construído, elas vão valorizar a ciência, elas vão valorizar a democracia, elas valorizam a inclusão social, elas valorizam o conhecimento humano, elas valorizam o convívio em sociedade, a curiosidade, manifestações culturais, artísticas, tanto da região, regionalidade, quanto nacional, mundial, tá? Então, são 10. Ela valoriza a diversidade de saberes, as vivências, como a gente tem falado, o professor Plácio falou muito sobre isso, eu falei muito sobre isso, né, que as pessoas são diferentes e nós vamos ensinar, mas nós também vamos valorizar. As tecnologias também estão descritas nessas competências aqui. Então, são 10. Né? Então, são essas competências aqui que elas visam, elas estão dentro disso tudo que a gente está falando. Empatia, né, igual que está escrito na nome, nós está empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, cooperação, e a partir dessas competências, que são essas 10, aí vai formar as competências da língua portuguesa, da língua inglesa, e a nossa, das ciências da natureza, do ensino fundamental, e da biologia no ensino médio. Da biologia, da química e da física, que é ciências da natureza e suas tecnologias, que é a nossa área lá no ensino médio. Bom, o documento que é aquele que eu falei para vocês, do ensino fundamental, né, que vai desde dos menininhos, pequenininhos, da educação infantil, ele é um só, mas ele está distribuído lá em 3 volumes, né, educação infantil, que é o volume 1, volume 2 é fundamental, anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e o volume 3, que é o nosso, que é do 6º ao 9º ano. Então, aí, lá no nosso, que é do 6º ao 9º ano, aí vai falar da goianidade. O que é goianidade, gente? É nós falarmos de nós, goianos. O que faz parte da nossa cultura? Quem são os goianos? Né? Então, vai falar que o nosso currículo foi feito para nós, tá? E depois vai ter textos, vai falar dos marcos legais, e vai ter textos introdutórios para cada área do conhecimento. Quando a gente chegar lá na nossa área, que é ciências da natureza, que é do ensino fundamental, vai ter uma introdução falando como foi elaborado o currículo, o que marca ele, qual que é a base dele, inclusive vai falar sobre letramento científico, alfabetização científica. E outro currículo, que é aquele que eu mostrei para vocês, que é aquele que traz uma abordagem transdisciplinar, interdisciplinar, está separado, que ele foi elaborado depois, que ele foi implementado em 2020, né, que eu já falei para vocês, é o da etapa do ensino médio. Outro, ele está separado. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem falar, viu? Bom, então aqui nós temos, eu coloquei até aqui para vocês terem uma noção, a partir da página 505, no documento de Goiás, do Ciências da Natureza, toda vez que eu falar Ciências da Natureza, eu estou falando de ciências, gente, porque não chama mais ciências, chama Ciências da Natureza. Então, Ciências da Natureza dá nome tanto à área do conhecimento, quanto ao componente curricular. Gente, quando eu falo componente curricular, estou falando de disciplina, certo? Então, aqui traz 8 competências para o ensino fundamental da área da disciplina de ciências da natureza, que é a nossa. Então, essas competências aqui vão formar as habilidades lá, que a gente vai ter que trabalhar, lá no currículo.
Tá? Então, são 8 competências. E se vocês observarem essas competências que estão aqui, vocês vão perceber que elas são totalmente dentro de uma abordagem histórica, filosófica, do ensino de ciências, elas estão dentro do letramento científico e de tudo que a gente tem falado, que o ensino de ciências, ele não é um ensino conteudista. Ele é um ensino reflexivo, é um ensino contextualizado, regional, como a gente tem falado na aula de vocês. Não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês vão fazer atividade que vocês vão ter que olhar isso aqui, tá? E faz parte da formação de vocês conhecer isso aqui também. Aí eu apresento aqui para vocês, resumidamente, só a primeira parte do currículo, que está lá do Ciências da Natureza, né, que é a nossa disciplina, do 6º ano. Então, como que vai estar o currículo lá para vocês? Ele vai estar distribuído em séries, né, sexto ano, em anos, né, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, né, 4. Então, aí ele vai estar unidade temática, aí a unidade temática que é matéria e energia. Objeto do conhecimento. O que é objeto do conhecimento que eu já expliquei? Aqui, o objeto do conhecimento é conteúdo. Então, conteúdo é mistura homogênea e heterogênea, separação de materiais, materiais sintéticos, transformações químicas. Esse conteúdo vai ter essas habilidades que estão aí descritas. Essas habilidades, vocês vão planejar estratégias que vão conseguir que os alunos desenvolvam essas habilidades, tá? E assim sucessivamente. Então, essas habilidades vão estar distribuídas aí, né? Tem o currículo distribuído em bimestre também, mas eu não consegui ele ainda, eu vou ver se eu consigo para mostrar para vocês, para colocar lá no Classroom para vocês, mas dá para vocês fazerem um planejamento dessa forma aqui, tá? Utilizando esse currículo aqui. Aí agora a gente entra no ensino médio, né? Então, até coloquei aqui para vocês que ciências da natureza e suas tecnologias, naquele currículo que é trans, né, e interdisciplinar, ele começa a partir da página 371. E ele vai apresentar uma abordagem, quando vocês forem ver lá, né, a descrição das habilidades, a descrição dos objetos de conhecimento, dos objetivos do conhecimento também, vocês vão perceber que química, física e biologia estão interligados. Então, quase que você não consegue diferir o que é um do outro. A gente vai conseguir diferir no currículo referência, que é aquele primeiro que eu apresentei para vocês. Como eu já falei, outra coisa muito importante, gente, aqui, que é uma abordagem transinterdisciplinar, essa proposta é uma proposta que traz, dentro de um contexto que nós também já falamos, né, dentro da realidade social, econômica, ambiental e histórica, e também traz propostas de práticas de investigação científica, que eu vou mostrar para vocês lá. Tem um eixo temático, uma área temática lá, que é de investigação científica, tá? Que não tinha antes dentro do ensino médio, e agora tem. Busca desenvolver a formação geral do estudante para os desafios da contemporaneidade, que é o que nós também falamos muito no letramento científico, na alfabetização científica, tomada de decisões, que toda hora a gente está tendo que tomar decisões, é muita informação. Então, você tem que saber discernir, você tem que saber enfrentar tudo isso, você tem que saber filtrar e decidir de maneira ética para o seu bem, para o bem comum e para o bem do meio ambiente. Tudo isso não só dentro da biologia, dentro da física, química, física e química também. Então, as unidades temáticas do ensino médio são matéria e energia. Matéria e energia é a mesma
do ensino fundamental. Vida e evolução e Terra e Universo, tá? Elas se uniram. Essa vida e evolução e Terra e Universo eram duas, né? Que eram lá do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental era matéria e energia, vida e evolução e Terra e Universo. Essa vida, evolução e Terra e Universo, elas se uniram no ensino médio e se transformou na segunda do ensino médio, que é vida, Terra e Cosmos, tá? E no ensino médio, como eu já disse, incluiu uma nova temática, que é pesquisa e investigação científica. Nessa aqui, os alunos vão aprender, inclusive, a ler artigos científicos, a interpretar artigos científicos, a entender a ciência como uma construção social. Eu vou mostrar agora para vocês. Isso aqui, gente, isso aqui quem tem que entender mais são os professores, tá? Que fizeram curso e tal, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem, porque esses números aqui, essa sigla, ela vai aparecer lá para vocês, tá? Quando vocês olharem nesse currículo aqui. Né? Então, cada um tem um significado. Então, esse organogramazinho aqui apresenta o significado. EM é de ensino médio, 13 é o código da habilidade, que pode ser desenvolvido em qualquer ano do ensino médio. CNT é Ciências Naturais e Suas Tecnologias, porque pode ser desenvolvida tanto na biologia, na química ou na física. Esse número 2 que está aqui indica a competência a qual ela está relacionada e uma habilidade específica. Isso aqui é uma habilidade sugerida pela BNCC. Tá? Estou mostrando isso aqui só para vocês saberem que isso aqui tem um significado. E para o estado de Goiás, aquilo lá é dentro da BNCC. Isso aqui é dentro da BNCC, esse símbolo aqui, tá? Vai aparecer um código de habilidade da BNCC. Esse daqui é um código do objetivo para o estado de Goiás de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Tá? Então, GO é Goiás, obviamente, EM é Ensino Médio, CNT é Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, esse número 2 aqui é competência relacionada a determinada habilidade, 04 é a habilidade sugerida pela BNCC, lá na BNCC vai estar as habilidades relacionadas a Ciências Naturais e Suas Tecnologias, e esse A aqui é a posição do objetivo da aprendizagem que compreende a habilidade da BNCC. Isso aqui é só para vocês saberem que isso aqui tem um significado, para vocês não pensarem, que símbolo que é isso daqui. Então, no currículo geral, que é o que embasa o currículo referência, que é aquele que o professor vai aplicar na sala de aula, ele vai vir dividido, esse aqui é de Biologia, Química e Física, como eu falei para vocês, ele está interligado, porque ele é trans e interdisciplinar, ele vai vir dividido em 3 competências. Eu tirei print aqui, mas não vai vir todos, eu só estou trazendo como exemplo para vocês. Então, aqui, a competência 1, essa competência 1, ela vai trabalhar, Biologia vai trabalhar, Química vai trabalhar e Física vai trabalhar. Porque a área do conhecimento é ciências da natureza e suas tecnologias, tá? Então, analisar fenômenos naturais, processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais, melhores condições de vida em âmbito social, regional e global. Aí a gente vem aqui, habilidades da BNCC, que é aquela sigla, né? Então, vem a habilidade, está linkando a habilidade do BNCC com o objetivo de aprendizagem, com o objeto de conhecimento, que é trabalho e energia. Quando chegar lá naquele currículo nosso de biologia, que o professor vai aplicar na sala de aula, isso aqui vai estar dividido em conteúdo, em habilidade e em unidade temática, tá? Que é aquele que eu já mostrei para vocês. Aí aqui tem mais objeto de aprendizagem, tá? Continua sendo essa mesma habilidade da BNCC, mudou o objetivo de aprendizagem aqui de Goiás, aí vem o objeto conhecimento, que são os nossos conteúdos, tá? Observem aqui que esse primeiro conteúdo, biologia celular, efeitos biológicos das radiações ionizantes no DNA das células,
ele é interdisciplinar, então, esse conteúdo aqui vai ser trabalhado em física também, tá? Radiações ionizantes, radioterapia, evolução dos modelos atômicos, aqui, ó, isso aqui é conteúdo de física, tá? Nós não vamos trabalhar, mas a física vai estar trabalhando isso aqui, enquanto a gente vai estar trabalhando lá efeitos biológicos das radiações ionizantes no DNA das células, porque a gente vai trabalhar a biologia celular. Aí vem a competência 2, tá? Que está escrito aqui, não vou ficar lendo a competência 2. Dentro dela, da competência 2, tem as habilidades. Então, observe, a gente sempre vai ter uma competência. Dentro dessa competência, eu tenho uma habilidade da BNCC, que ela traz essa habilidade, tá? Então, que é um fragmento, tá? Tinha muitas outras habilidades lá na competência 1, eu tirei, tá? Eu tirei print só de algumas. Então, dentro dessa competência 2, tem as habilidades da BNCC, né, para essa área nossa, e os objetivos de aprendizagem. Eu tirei print mais daquilo que vem para nós, para biologia, mas que também vai trabalhar lá em física, em química, tá? Então, origem e evolução do universo, que é um objeto de conhecimento, que é um conteúdo aqui, teorias e explicações sobre a formação do universo, modelos atômicos já é uma coisa que se trabalha lá na física, né? Continuando aqui, né, origem da vida, teorias da evolução. Aqui não está dividido, gente, por série, tá? Só está mostrando os objetos do conhecimento. E a competência 3, que é a última, para a área de ciências, natureza e suas tecnologia, olha só, essa é bem interessante. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e globais. Isso aqui, gente, puramente alfabetização científica. E isso aqui vai ser trabalhado em química, física e biologia. Isso aqui é uma coisa que nós, né, pelo menos eu que estudo na área, né, quando eu estudei, fiz mestrado e desenvolvo pesquisas nessa área, a gente lutou muito para que isso fosse introduzido no currículo, porque não era. O primeiro que tentou introduzir isso aqui foi física, o pessoal da física estuda há muito tempo em ensino de física, depois química e depois biologia. Nós somos os somos mais atrasados. Aí, olha aqui, ó. Aí é o que eu falei para vocês, que é aquela nova unidade temática. Olha só isso aqui. Objetivos de aprendizagem, discutir interpretações científicas, confrontando os demais tipos de conhecimentos construídos ao longo do tempo. Então, conhecimento científico, conhecimento empírico. Então, aqui, objetivos do conhecimento, que é o conteúdo que nós temos que trabalhar. Então, química, física, biologia vai ter que trabalhar isso. Então, quando você for trabalhar, por exemplo, microbiologia com seus alunos, você vai ter que mostrar o conhecimento empírico sobre aquele assunto, o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, e vai ter que construir uma linguagem científica com os alunos. Ou seja, você vai ter que falar dos tipos de conhecimento e falar, olha, existem esses tipos de conhecimento, mas o conhecimento científico é esse. E trabalhar estratégias que construam a linguagem científica com os alunos. Depois, continuando nessa mesma perspectiva, né, discutir textos científicos, né, tá aqui, objeto de conhecimento, texto científico, linguagem científica, divulgação científica, tudo isso está previsto aqui, gente, só que o ensino médio, esses anos, é experimental, né, então os professores estão aprendendo, esses professores que estão lá na educação, hoje, não têm os mesmos conhecimentos que vocês estão tendo. Então, eles não escreveram artigos científicos na área de ciências e biologia, que vocês estão escrevendo, né? Eles não entendem muito sobre isso, então eles vão ter que aprender. Para isso, eles vão ter que fazer cursos, né? Então, tudo isso eles vão ter que aprender. Linguagem científica, aonde tem divulgação científica
para isso? Quais são as fontes confiáveis? Tudo isso vai ter que ser trabalhado com os alunos, inclusive artigos científicos. Isso aqui não é só dentro da biologia, tá? Os professores lá do ensino médio têm as disciplinas eletivas, que têm os projetos de vida, que o projeto de vida não é uma disciplina eletiva, né? Se chama projeto de vida, que é uma disciplina. E nas eletivas, tem alguns professores que criam disciplinas eletivas que se chamam, por exemplo, elaboração científica, projeto científico, que aí eles trabalham isso aqui também. Então, aqui tem mais história da ciência, né, metodologia científica, tecnologia de informação e comunicação, tá tudo aqui, gente. Então, as referências, né, que nós trabalhamos foi o documento de Goiás, né, do ensino volume 1, 2 e 3, que é a educação infantil até o fundamental 2, e o do ensino médio. Desse aqui é de 2018, o primeiro, e o segundo, 2020, né? Bom, gente, então, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Bom, currículo, né, quando a gente fala de currículo, é complexo. Eu, particularmente, gosto muito de falar de currículo, porque esse currículo que veio para nós, eu acho muito interessante. Eu acho que se os professores e a rede permitir que ele seja implementado, nós vamos ter uma nova estrutura de alunos, de formação científica, de formação de conteúdo, de formação de cidadania de pessoas, né, que vão saber interpretar essa contemporaneidade, tudo isso que nós temos vivenciado de uma maneira diferente. Então, eu acho positivo. Apesar de que talvez seja muito corrido. Se bem que a carga horária do ensino médio, hoje, ela aumentou, né? Então, nós temos um ensino médio que ele é bem maior do que ele era, só que ele vai ser gradativo. Hoje, o ensino médio, ele não está no molde de que ele era antes. Então, existe discussão de que alunos de baixa renda vão abandonar o ensino médio porque eles precisam trabalhar. Isso é uma realidade, porque nem todos vão poder, porque o ensino médio ele vai acabar se tornando integral, né, para cumprir tudo que tem que ser feito. Por exemplo, o ensino médio, ele terminava meio-dia e 15, tal. Provavelmente, com as disciplinas eletivas, ele vai ficar todo em formato integral, como é, por exemplo, no Colégio Osório. Então, talvez isso dificulte a implementação, por exemplo, uma faixa da população que é mais carente, que precisa trabalhar meio período, né? E os cursos noturnos dizem que pode também ser prejudicado. Mas está tudo em implementação, está tudo sendo testado, está tudo sendo organizado. Mas, basicamente, currículo é isso, né? Eu não mostrei para vocês, eu vou até apresentar aqui agora. Professor, eu só vou apresentar aqui para eles, que eu esqueci de mostrar. Rapidão. Apresentar, professor. É a atividade nossa, professor. Essa, a última, essa daqui, ó. Gente, essa atividade, ela pode ser individual ou em dupla. Alguns de vocês me perguntaram, Flávia, as atividades da disciplina pode ser em dupla? Não. Quando for em dupla, a gente vai falar. Essa aqui, vocês vão escolher, individual ou em dupla, tá? Então, essa atividade aqui, vocês vão assistir um vídeo que tá aqui, que é esse link aqui, eu até esqueci de colocar lá, depois eu vou colocar. E vão responder essas perguntas aqui, certo? Então, vocês, para responder essas perguntas, vocês vão ter que ter assistido às aulas,
ter lido os textos sobre CTSA e alfabetização científica, ter prestado atenção na aula sobre currículo, ler os currículos, pesquisar os currículos e buscar outras fontes de pesquisa, tá? Então, são 6 perguntas. E a última questão aqui, que é a 6, vocês vão elaborar um planejamento, certo? Vocês vão escolher um conteúdo, qualquer um conteúdo vocês vão escolher. Então, pode ser do fundamental ou do médio, não, fundamental 2. Qualquer um. Flávia, qual que eu posso escolher? O que você quiser. Escolhe e planeja suas aulas. Aí aqui, eu estou repetindo tudo que eu falei lá no como planejar. Tá repetindo, é a mesma coisa, e no finalzinho vem o modelo de planejamento aqui, tá? Que é nesse aqui que vocês vão planejar, certo? Só explicando rapidamente aqui a atividade, repetindo que ela pode ser individual ou em dupla. Quem quiser fazer em dupla faz, quem quiser fazer individual faz. Mas tem que colocar o nome da dupla. Então, quando vocês forem fazer, coloca o nome da dupla para a gente saber, tá? Que é João e Maria, por exemplo. Senão, coloca só João, aí a Maria fica sem nota, tá? Bom, gente, era só isso da minha parte. Se vocês não tiverem mais alguma pergunta, o professor pode estar falando aí também. E quanto a tudo isso, né, que a professora falou, a questão do currículo e tal, então como a professora falou, são anos, né, que as pessoas que os professores que trabalham diretamente com esse assunto, eles vão aperfeiçoando, né? Então, ao longo dos anos, vão sendo testadas, né, esses métodos, e para vocês terem uma ideia, né, então, tudo está sendo integrado, né? Hoje a ciência, né, uma das palavras-chave do currículo é interdisciplinaridade. Então, enquanto, né, a biologia está estudando um tema, a física, né, como a professora falou, a química também estão estudando os temas correlacionados. Então, assim, o estudante ele tem uma melhor percepção de um problema, né, de entender problemas complexos, né, que envolvem várias áreas. Então, esse é um dos objetivos, né, do currículo, né, essa interdisciplinaridade, que os cursos eles vêm aperfeiçoando, né, como a maneira, né, de resolver problemas e de pensar local e agir global, né? Então, os currículos eles vão se adequando também à realidade local. Por isso que é o currículo, né, de Goiás. E aí Goiás, dentro de Goiás ainda tem cada município, então como a professora falou, Iporá, foi feito para a região ali, está atendendo a realidade local daquele município. Então, isso deixa ainda melhor, né, esse sistema de aprendizado, tá? De ensino e aprendizado. Então, só um resumo, né, do que a professora falou bem, e que vocês, né, devem estudar a fundo, porque quando vocês forem ministrar aula em colégios, então vocês vão ter que utilizar, né, seguir todo esse protocolo, né, o currículo certinho, fazer os planejamentos quinzenais, os planejamentos diários. Então, quanto mais vocês aprenderem agora, né, e praticarem, porque é prática, né, vocês vão fazendo, mais fácil depois, futuramente, vai ficar, porque quando vocês entrarem numa sala de aula, então vocês vão ter que ter lá, ó, a diretora, o pessoal vai cobrar, olha, faça um planejamento quinzenal e também eu quero aqui os planejamentos diários, né, das aulas. Então vocês, opa, já tenho esse material, já sei lá, olha, na disciplina eu fiz, então vocês só adaptar e no caso, para a aula de vocês. Bom? Perguntas, dúvidas?
Então, acho que a gente pode finalizar, né, professora? São 20h35. Então, a gente tem aula daqui a pouco, né, para ministrar outra turma. Isso. E, então, tá tudo tranquilo, o pessoal está falando aqui no chat. Qualquer pergunta, dúvida posteriormente, coloca no Classroom, a gente vai respondendo. E o exercício está lá também para vocês fazerem.